Olá, já estamos no ar com um novo programa da TV Univap, o Miscelânea. Como o próprio nome sugere, esse será um espaço que reunirá diversos assuntos em uma mistura muito interessante e interativa. Você sabe a diferença entre um vegano e um vegetariano? Esse é o primeiro assunto do Simples Assim do nosso Miscelânea de estreia. Bom, vegetarianismo é um regime alimentar baseado em alimentos de origem vegetal. Os vegetarianos estritos excluem da sua alimentação todo e qualquer alimento de origem animal ou com ingredientes de origem animal. Já os veganos excluem todos os produtos de origem animal, não só da sua dieta, como de tudo que consomem. O veganismo acaba sendo, então, uma filosofia de vida motivada por ética e respeito aos direitos dos animais. Simples assim. E agora, Fabi, sobre o que a gente vai falar? Bom, Rebeca, quem nunca tomou um remédio sem prescrição para aliviar uma dor de cabeça ou febre e ainda aceitou a sugestão de um amigo de um remedinho ótimo? A automedicação, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que se imagina. É sobre esse assunto que iremos falar agora com o professor e pesquisador da Univap, professor Wellington Ribeiro. Olá, professor, Oi, seja boa tarde. bem-vindo Tudo bom? aqui no nosso programa. Tudo bem. Professor, quais são os riscos da automedicação? Olha, Fabiana, são vários os riscos da automedicação. Envolve desde problema hepático, problema gastrointestinal. Então, depende muito do tipo de medicamento que a pessoa está fazendo uso, né? Para cada medicamento tem um risco que está relacionado com a função dele. E o senhor acha que as pessoas estão mais dependentes do medicamento hoje em dia? Remédios para depressão, para emagrecer? Hoje em dia, devido principalmente a questão social, desse culto ao corpo, né, as pessoas fazem uso de anabolizantes, de medicamento para emagrecer, e esses medicamentos acabam promovendo um risco à saúde, né? Então, para você ter uma ideia, né, os anabolizantes, do modo geral, eles acabam promovendo um problema hepático, né? Então, depende muito do tipo do medicamento. Fabi, eu tenho aqui algumas estatísticas da Organização Mundial de Saúde. Olha, em todo o mundo, mais de 50% de todos os medicamentos receitados são vendidos de forma inadequada. Cerca de 1/3 da população mundial tem carência ao acesso a medicamentos essenciais. E em todo o mundo, 50% dos pacientes tomam medicamentos de forma incorreta. Professor, o que representam esses dados? Se você mais ou menos para a gente ter uma ideia desses dados em relação ao Brasil. Tem até no Facebook uma página, não sei se você já viu, dos dependentes na fazolina, que é um descongestionante nasal. Então, esse descongestionante nasal, ele acaba promovendo complicações cardiovasculares. Então, o indivíduo que é hipertenso faz uso de forma indiscriminada, acaba gerando problemas cardiovasculares devido ao uso deste medicamento. E é de venda livre, né? Então, esse medicamento de venda livre, ele acaba promovendo, acarretando, quando não é acompanhado pelo médico, problemas de saúde. Certo. E no caso dos medicamentos que são vendidos com receita, por exemplo, como a gente tinha falado dos antidepressivos, dos remédios para emagrecer, são remédios que as pessoas geralmente usam por um período muito longo, né? Certo. E em que sentido que isso pode prejudicar também na saúde? Olha, no sentido da dependência, porque a pessoa, quando ela compra o medicamento, a dose ela não é individualizada, então ela leva a caixinha do medicamento. Então ela vai tomar, de repente ela resolve aumentar a dose por conta própria e acaba acarretando problemas, né? Então, de uma maneira geral, os antidepressivos são muito utilizados para o emagrecimento, porque no nosso organismo, o controle da fome, mesmo quando você come, já está fasto, já saciou a tua fome, você tem vontade de comer um doce. Por quê? Porque o doce ele é fonte do triptofano. O triptofano é o precursor da serotonina. E a serotonina é um neurotransmissor que causa o prazer. Então, a pessoa, para saciar a fome dela, ela
acaba buscando o doce em busca do prazer, né? E com isso acaba engordando. E no momento que o paciente para, então, como que o organismo dele reage a isso? Aí o organismo já está adaptado ao medicamento, acomodado assim, ao medicamento, digamos assim, né? E com isso ele acaba tendo que aumentar a dose para ter um efeito do medicamento. Este aumento da dose é que acaba acarretando o risco aí de efeitos adversos mais pronunciados. E como saber se a interação de dois medicamentos também podem causar algum efeito, alguma complicação? Por isso que é importante ele estar buscando o auxílio ou com o farmacêutico ou com o médico dele. O grande problema da automedicação, Fabi, é que o indivíduo ele não tem um acompanhamento do medicamento que ele está fazendo uso. Então, um exemplo que eu dei da nafasolina, que é um descongestionante nasal, não tem receituário médico. E aí a pessoa está tomando um medicamento que é indicado pelo médico, um antidepressivo. Pode haver uma interação entre o descongestionante nasal e o antidepressivo, causando problemas cardíacos. Então entendeu? é sempre importante comunicar ao médico Sim, de quais medicamentos ou você está tomando. Ou farmacêutico, né? Porque às vezes o acesso ao médico tem que marcar uma consulta, o farmacêutico o acesso é mais livre, Certo. é mais fácil. Professor, e que fatores que a gente tem que levar em conta na escolha pelo tratamento alopático, homeopático ou fitoterápico? Olha, aí tem uma questão que a gente esbarra numa questão muito complicada. Depende muito da indicação do médico. A gente não pode decidir, eu vou tomar um medicamento alopata ou um fitoterápico, ou homeopata. Por isso que eu sempre insisto no contato com o clínico ou com o farmacêutico. É porque o paciente ele toma a decisão de ir, por exemplo, em um médico homeopata, ou ele toma a decisão de consultar alguém que trabalha com fitoterápico. Então acaba sendo uma escolha, né? Quando tem problemas crônicos, doenças crônicas, aí o tratamento alopata ele é mais indicado do que o homeopata. Então depende muito do médico. O médico, quando ele procura um tratamento, quando o paciente procura o médico homeopata, ele vai avaliar o porquê, né, daquela procura, das condições clínicas, e vai determinar se o tratamento homeopata ele vai surtir um efeito ou precisa caminhar para um tratamento alopata. E o senhor acha que a internet, todas as informações que existem na internet, elas ajudam ou elas também podem ser prejudiciais? Olha, é aquilo que eu sempre falo, acaba sendo mais prejudicial do que ajudando. Se bem que tem muita informação na internet que acaba também elucidando este risco da automedicação, tá certo? Então, nesse aspecto, quando enaltece o risco da automedicação, aí eu acho que é positivo, né? E esses riscos, ainda falando sobre eles são maiores, por exemplo, em crianças? Tem algum outro idosos? Isso complica mais nesse a criança público? e o idoso, o risco é maior, porque ela não tem, no caso da criança, ela não tem toda a parte hepática do fígado formado, e o medicamento ele é metabolizado pelo fígado. Já o idoso, à medida que a gente vai envelhecendo, a função hepática ela vai diminuindo. Então, digamos que crianças e idosos é o grupo de risco maior. Professor, e as principais diferenças entre os medicamentos genéricos e os similares? Olha, basicamente, medicamento genérico e similar não tem diferença, né? O que ocorre é o seguinte, o medicamento genérico ele passou por estudos que asseguram os níveis dele na corrente sanguínea. Já o similar não passou por estudos que comprovam esses níveis. Certo. Então, o que ocorre? Quando você faz uso de um medicamento genérico, esse medicamento genérico, ele tem uma segurança em relação aos níveis na corrente sanguínea. Já o medicamento similar, não. Ele não passou por estudos que a gente denomina de bioequivalência. Certo. E o estudo de bioequivalência assegura os níveis na corrente sanguínea, garantindo o efeito farmacológico. E o senhor acha que as pessoas hoje estão menos resistentes ao medicamento genérico, medo de não fazer efeito? Isso já passou? Não, ainda continua. O medicamento genérico ele é uma política pública de saúde, né, Fabiana? Ele acaba tendo um medicamento com a qualidade garantida, com um preço menor. Então, mas ainda a população ainda é resistente ainda ao medicamento genérico. Mas quanto à eficácia a gente pode confiar? Não, pode confiar porque o medicamento genérico ele passa por estudos de bioequivalência que garantem essa eficácia.
Professor, e falando um pouco agora sobre o descarte dos medicamentos, é algo que sempre gera também um pouco de dúvida, né? O que fazer com um medicamento que você não usa mais, ou vencido, que está na sua casa? Certo. Tem algumas farmácias que já têm uma central para estar coletando esse medicamento que está vencido, né? Mas, de uma maneira geral, o que não deve descartar o medicamento é no lixo comum, né? Sim. Porque acaba indo para o meio ambiente e, se a gente for ver, a questão dos mananciais de água, né? Acaba tendo níveis de anticoncepcionais, de antibióticos, então o medicamento ele não deve ser descartado no lixo comum. Professor, em alguns anos foi determinado que os medicamentos ficassem para trás do balcão. E hoje em dia a gente já vê nas farmácias que eles estão voltando para os corredores. Houve alguma alteração ou não? Não está tendo fiscalização? O que ocorre é o seguinte, Fabiana, o dono da farmácia acaba entrando com uma liminar judicial e muitas vezes ele ganha essa liminar. Então, o medicamento que é o MIP, que é um medicamento isento de prescrição, ele tem que ficar para trás do balcão. Sim. Mas depende, de repente a farmácia entra com a liminar e esse medicamento ele acaba ficando na gôndola novamente, né? Mas a legislação é bem clara, ele tem que ficar para trás do balcão, porque aí coíbe esse uso de forma Então, o senhor acha que coíbe indiscriminada. mesmo? Olha, é possível evitar um pouco aquela... Evita porque... Aquela comprinha da farmácia, aquela comprinha ele básica. Ele não vai comprar um medicamento como se estivesse comprando uma bala, um chocolate, vai coibir. Então, qual que é o objetivo aí? É que ele busque a informação com o farmacêutico. Então, na hora que ele vai comprar, o farmacêutico pode abordá-lo e questionar em relação ao uso daquele medicamento, principalmente o paracetamol, que é um medicamento altamente hepatotóxico. Então, coíbe esse uso indiscriminado. De eu ir lá e, de repente, pegar aquela cestinha, né? E sair fazendo igual tivesse um supermercado. O anti-inflamatório também, né? Tem anti-inflamatórios têm risco de problema renal, né? E o paracetamol, que é um analgésico, é mais o risco hepático, né? Então, o fator da gôndola Quando é para que o paracetamol pode ser prejudicial? Com uso contínuo também? Olha, se você tomar paracetamol 4 vezes ao dia, um único comprimido de paracetamol, durante uma semana, ele já altera as enzimas hepáticas do teu fígado. Então, por isso que o paracetamol é um medicamento que a gente tem que ter muito cuidado com o uso do paracetamol, principalmente em crianças, que o uso do paracetamol só deve ser na formulação gotas, em que você vai estar individualizando a dosagem, né? Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os avanços também nessa área da produção dos medicamentos. As pesquisas não param, né? Agora está surgindo uma pílula anticoncepcional masculina também, não param, né? Avança muito, né? As pesquisas continuam avançando, né, nessa área aí, né? Então, a gente vê medicamentos para tratamento do câncer também, né? Com formulações que promovem a liberação de forma mais controlada, com uma incidência menor de efeitos adversos, mas basicamente o medicamento ele leva em torno de 12 anos para chegar no mercado. E depois que ele chega no mercado, os estudos ainda continuam de tempo em tempo. O medicamento ele nunca para, ao longo do tempo que ele está no mercado, de ser estudado. E na universidade vocês têm também um laboratório, né, que estuda essa área. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas pesquisas. Esse laboratório aqui na Univap, que fica no IPID, a gente trabalha com venenos eufídicos, e o veneno eufídico, que é o veneno da cobra, né, é uma fonte de novos fármacos. Então, como exemplo, a gente tem o captopril, que é o Capotem, que é um medicamento que deriva do veneno da jararaca, da cobra. Então, a gente utiliza o serpentário, que tem os venenos das cobras, e hoje é feito um trabalho com disfunção erétil e com esses venenos eufídicos. Ah, que bacana, tá professor. Certo? Bom, o nosso tempo já chegou ao fim, a gente está terminando esse bloco. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa de estreia. Muito obrigado. Bom, então não saia daí, o segundo bloco está imperdível.